3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo para você a palavra de Deus e aquilo que Ele nos mostra para que nós possamos ter uma visão correta da vida, a cosmovisão cristã, colocar os óculos de Deus em nosso rosto e enxergar a vida como Deus vê. Nesta série de programas, estamos vendo sobre os nomes do Senhor, sobre como Jesus se apresenta e um dos seus nomes é Maravilhoso. Ele foi chamado de Maravilhoso, o seu nome será Maravilhoso, cheio de poder. Mas algumas coisas são maravilhosas. E o tema do nosso programa de hoje é: o que é maravilhoso? Maravilhoso, alguma coisa que encanta, mas alguma coisa que assusta, alguma coisa que vemos e pensamos, como assim? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, o que é maravilhoso? Então deixe o seu coração aberto, bem aberto, para que o Espírito Santo fale com você. Deus fala conosco, Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui no programa de hoje sobre o que é maravilhoso. O que a palavra de Deus nos diz que é maravilhoso? Já vimos que maravilhoso, ou wonderful, é algo cheio de poder, algo tão estupendo, algo que nos encanta, algo que não é comum, algo que devemos olhar, ver, pensar. O que é maravilhoso? E a palavra de Deus nos fala sobre algo maravilhoso. Vamos ver? Abra sua Bíblia no Salmo 118. Nós vamos ler do verso 19 ao 26. Diz assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que venha em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Que lindo é o Salmo 118. Que linda é a palavra de Deus. Esse salmo começa dizendo, nesse texto 19, verso 19, abri-me as portas da justiça. Quando a gente abre as portas da justiça, o que vamos ver? Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Jesus disse que Ele é a porta. Ele disse que todo aquele que entrar no reino de Deus tem de entrar pela porta, passar pela porta. A porta é Jesus. E aqui diz que os justos entrarão por ela. Quem é justo? Quem nunca pecou? Só tivemos uma pessoa sobre a terra, Jesus. Jesus. Mas Jesus, ao dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, Ele nos tornou justos. Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, nos santificou e nos deu a vida eterna e fez de nós justos. Justos. Os justos entrarão pela porta da justiça. Os justos entrarão por Cristo. Esta é a porta e nós agradecemos a Deus. Mas esta porta, e as portas, as construções antigas eram feitas de pedra. As pedras eram milimetricamente cortadas para se encaixarem
Não como hoje nós temos o concreto e damos forma ao concreto nas pontes, nos viadutos. Antes eram pedras. Uma engenharia muito bem calculada, muito bem recortada, desenhada, cortada na montanha para encaixar. Como vemos as pirâmides no Egito, como vemos ali o muro ocidental que fazia parte do Templo de Salomão em Jerusalém. Construções de pedra. Mas algo que aqui diz que veio a ser algo maravilhoso é que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Na construção de pedras, a pedra angular era importantíssima. Ela é o arremate. Sobre essa pedra angular é que repousa o arco, a estrutura do arco, é que repousa o peso daquela construção. A estrutura repousa sobre a pedra angular, que tanto é uma pedra no fundamento quanto é a pedra de amarração dos ângulos. Ângulos do arco, ângulos do teto. O teto formado por pedras que se ajustam perfeitamente como num quebra-cabeças e são amarradas pela pedra angular. A pedra principal, a pedra mais importante, a pedra cortada de maneira tão exata, a pedra que se faltar tudo desmorona. E aqui diz que o que é maravilhoso é que os construtores rejeitaram esta pedra. Rejeitaram a preciosidade daquilo que era mais perfeito, daquilo que se gastava tanto tempo planejando, cortando, realizando. A pedra angular foi rejeitada. Rejeitada por quem? Pelos construtores. Aqueles que foram chamados para construir. Construir o quê? O reino de Deus. Construir a casa do Senhor. Construir, colocar em prática o plano de Deus aqui na terra. Os construtores. Quem seriam os construtores? Os construtores eram aqueles que faziam parte daquela nação que Deus separou, que Deus formou, a nação de Israel, a nação sobre a qual Ele colocou o seu nome, onde Ele investiu numa história cheia de milagres, desde Abraão e Sara, tendo um filho na sua velhice, e em toda a história de Israel. Milagres, 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 prodígios, sinais, Deus mostrando: este povo é o meu povo. Eu me revelo a este povo, revelando com seus anjos, com seu poder, com a sua majestade, mostrando quem Ele é, acima de todos os deuses e de toda mentira sobre a terra. Mas os construtores, os estudiosos da própria Escritura, aqueles que se diziam mestres, aqueles que interpretavam as Escrituras, fariseus, escribas, sacerdotes, rejeitaram a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso. E o texto no Salmo 118 continua dizendo: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia? O dia em que a pedra se apresentou. O dia em que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação que Pedro havia tido do próprio Pai. Quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: muito bem, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue quem te revelaram isto. Você não teve esta revelação pelo seu conhecimento ou do seu próprio coração, mas foi o meu Pai que revelou para você. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? A revelação. Tu és
o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus que veio, mas Ele foi rejeitado pelos seus. Olha o que nos diz aqui uma parábola que Jesus contou, mostrando esta verdade, que a pedra angular, que a pedra principal foi rejeitada pelos seus. Jesus foi rejeitado na sua época. Continua sendo rejeitado pelos judeus hoje. Vamos ver o que ele contou. Abra sua Bíblia em Mateus 21. Vamos ler dos versos 33 a 39. Diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus contou esta parábola, mostrando aquela época o que eles estavam fazendo, como que o Senhor mostrou o plano de Deus e como Israel estava recebendo o plano de Deus. O Senhor mostrou nesta parábola dos lavradores maus a rejeição de Jesus pelos judeus. Ele disse que o chefe de família plantou uma vinha e arrendou os trabalhadores. Vocês vão cuidar da vinha, vocês vão trazer o fruto. Isso era normal, isso era comum acontecer nos campos. Até hoje, nós temos tantas fazendas arrendadas para cana-de-açúcar, e ali se coloca uma indústria para extrair o açúcar, o álcool da cana-de-açúcar. Nós vamos ver que Jesus ele está contando que aquela vinha foi arrendada a uns lavradores maus. Quando o chefe de família manda buscar, olha, eu quero ver o fruto, vamos ver quanto vai dar, vamos ver isso aqui. Eles, então, mataram a uns, apedrejaram outros, e o Senhor, então, disse: eu vou mandar o meu filho respeitarão. E ele envia o filho, mas o que fizeram com o filho, diz a palavra, que disseram: este é o herdeiro, apoderemo-nos da herança, vamos matar o filho. E foi exatamente isto que fizeram com o Filho de Deus, com Jesus. Estava tudo escrito no Antigo Testamento, estava tudo nas palavras proféticas, estava aqui até mesmo no Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal, a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Maravilhoso? Sim, maravilhoso, porque Deus não depende de nós para cumprir os seus planos. Deus não precisa de mim nem de você para cumprir a sua vontade. Deus estabelece, Deus faz o cronograma, Deus traz a palavra profética, Deus executa, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, quer até mesmo que nos ponhamos contra a sua vontade.
Eu não sei hoje, na história do Brasil, na história da igreja, se você está alinhado com a vontade de Deus, se você está enxergando o que Deus está fazendo no Brasil e através do Brasil, ou se você está contra, ou se você está rejeitando o propósito de Deus. O certo é que Ele caminha, e o certo é que Ele vai com aqueles que entendem e que querem estar alinhados com a sua vontade. Os que rejeitam, olha o que vai acontecer. Leia o texto seguinte, do verso 40 a 46. Os judeus entendem a parábola e a sua rejeição é confirmada. Olha o que diz. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Eles entenderam. Os construtores entenderam. Os fariseus entenderam. Os doutores da lei entenderam que Jesus estava dizendo aquela parábola em relação a eles. Eles estavam rejeitando a pedra angular. Como construtores, não estavam construindo nada. Como construtores, na verdade, ao rejeitar Jesus, eles estavam rejeitando a própria salvação. Eles estavam rejeitando fazer parte desta construção maravilhosa do reino de Deus. Quando nós rejeitamos Jesus, Jesus continua sendo Rei e Senhor, mas nós perdemos a chance de sermos pedras vivas. Perdemos a alegria de fazer parte deste reino e de ver Deus recebendo o nosso trabalho e a gente sendo construtor do reino de Deus. Nunca lestes. Jesus conta esta parábola dizendo exatamente isto. Aqueles lavradores maus mataram o filho. E ele pergunta, o que fará o Senhor da vinha quando vier? Eles responderam, a multidão respondeu, ora, o Senhor da vinha fará perecer horrivelmente esses malvados e vai dar a vinha para outros lavradores. Não foi isto que aconteceu? Não foi isto que aconteceu. Jerusalém foi destruída. Os judeus foram espalhados por todo o mundo, conforme as profecias do Antigo Testamento. E o que Jesus disse? E a vinha, ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. A vinha é o próprio Senhor, o seu reino, seus filhos, somos ramos da videira. A vinha foi entregue a outros lavradores. Hoje, a vinha está entregue à Igreja do Senhor. A igreja com sua grande maioria de gentios. No início eram todos judeus, agora a maioria gentios, tendo também muitos judeus, graças a Deus. Mas o Senhor entregou a vinha a outros lavradores, porque a palavra de Deus é palavra de Deus, porque o que Deus fala, Ele cumpre,
porque o Senhor nos ensina, nos mostra a verdade para que possamos estar alinhados com esta verdade. Os lavradores maus foram justiçados. Jerusalém foi destruída. Durante 2000 anos, Israel esteve disperso, sofrendo tanto por não entender que estavam rejeitando a principal pedra angular. Os judeus entenderam a parábola e sua rejeição foi confirmada. Mas há algo maravilhoso. Algo maravilhoso que o Senhor nos fala sobre a pedra de esquina, a pedra angular e as outras pedras, porque a pedra angular não faz um edifício sozinha, ela remata, ela dá a beleza e a estrutura para todas as outras pedras. Todas as outras dependem daquele arremate singular da pedra angular. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre pedras vivas. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 10, nós lemos assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que texto maravilhoso! Somos pedras vivas. Ora, pedra não é viva, pedra é mineral. Nós temos os seres vivos, vegetais, animais, inanimados, onde estão as pedras. Mas aqui o Senhor diz que nós somos pedras vivas. Ora, as pedras naquela época eram exatamente para a construção, para se construir umas sobre as outras e cada uma encaixando perfeitamente e todas encaixadas na pedra angular. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Pedra dá o sentido de imortalidade, de eternidade. Sim, pedras vivas, pedras que sentem, pedras que amam, pedras que liberam vida, calor, mas são pedras, ou seja, tem firmeza, tem estabilidade, tem um propósito. E o Senhor diz que nós somos pedras que vivem, edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Eu e você fomos salvos e fomos chamados para sermos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. O sacerdote é aquele que levava o povo a Deus. Eu e você fomos chamados para levar as pessoas a Deus, em oração, na pregação da palavra, a fim de proclamarmos
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedras que vivem. A pedra principal foi rejeitada pelo seu povo, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande pedra, Jesus, e as pedrinhas, nós, pedras que vivem, pedras formando o edifício de Deus. Não bandeiras de igrejas, não bandeiras denominacionais, mas o povo de Deus. Você já faz parte desse povo. Você já é uma pedra que vive, você já está envolvido com a construção do reino de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, te peço perdão dos meus pecados, perdoa toda a minha rejeição de Ti, perdoa toda blasfêmia, toda palavra que algum dia falei contra Ti, na minha ignorância. Perdoa, lava-me, limpa-me, santifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença e encha-me com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Recebe-me e encha-me da Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, com tudo que tenho, com tudo que sou, para fazer parte do Teu reino, da Tua construção, como pedra viva. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Somos pedras vivas e que você possa ser uma pedra limpa, santa, justa, ajustado no edifício de Deus. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ok, pastor?